Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Quero mandar um abraço aqui para a Michele, também para a Simone e para o Gustavo. Eles mandaram mensagem para mim essa semana dizendo: eu estou orando por você. O Gustavo pedindo oração por sua mãe. Está orando por você, por sua mãe também, Gustavo. E por você que manda mensagem, que por algum motivo eu não cito seu nome aqui, porque são muitos os pedidos, senão o vídeo ia ficar muito longo, mas tenha certeza, eu leio todos os seus pedidos e os seus comentários que você deixa a cada dia aqui em nosso vídeo. Mas se por algum motivo é a sua primeira vez aqui em nosso canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aproveita para se inscrever em nosso canal, deixa o seu curtir, e o curtir, que é o joinha que está aqui embaixo, é importante você que já acompanha o nosso conteúdo fazer isso todos os dias em nossos vídeos. Cada vez que você aperta o botãozinho aqui, o YouTube, no seu algoritmo, indica este conteúdo para mais pessoas e mais pessoas acabam assistindo um pouquinho mais da Palavra de Deus. Aproveita também, se você não está inscrito ou inscrito em nosso canal, para se inscrever em nosso canal. Comenta, compartilha em suas redes sociais, nos ajude a divulgar um pouco mais da Palavra de Deus. Agora não sai daí, eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: quando Sara estava com 127 anos, morreu em Kiriat Arba, hoje ali região de Hebrom, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Gênesis 23, versículo 1 e 2. Depois que Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício no capítulo anterior de Gênesis, Abraão adorou a Deus, sacrificou o animal e o ofereceu. O relato de Gênesis 22, 14 a 19, diz que depois de adorar, ele foi abençoado e em seguida retornou para casa. A Bíblia se mantém em silêncio em relação aos acontecimentos que sucederam depois que ele retornou da sua viagem a Moriá. O que aconteceu daquele momento até o início do capítulo 23 do Gênesis, nós não temos nenhuma informação. Mas algumas perguntas ficam no ar. Qual teria sido a reação de Sara ao descobrir que Abraão saiu decidido a sacrificar o seu filho sem ao menos a comunicar? Quantos dias ou meses durou a sua raiva, se é que ela ficou com raiva? São perguntas que, ao chegar ao céu, podemos buscar resposta direto na fonte e ali perguntar para Sara. O que sabemos é que o relato de Gênesis 23 começa informando sobre a morte de Sara e o choro de Abraão em relação à perda da sua amada esposa. A morte não é algo que estava no plano de Deus ao decidir criar o mundo e formar o homem para habitar nele. Foi a partir da entrada do pecado no mundo que a morte então encontra abrigo em nosso planeta. O fato é que a morte também causa dor em Deus. E o salmista Davi deixa isso claro quando diz que o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Salmo 116, verso 15. Ele nos ensinou através de Moisés que o Filho de Deus seria levantado em uma cruz para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Números 21, 8 e 9 e João 3, verso 15. E agora, Abraão estava chorando a morte da sua companheira, aquela que lhe havia dado o filho na sua velhice, aquele que foi o cumprimento da promessa de Deus. Este capítulo relata como ele lidou com o luto e os preparativos que foram feitos para o sepultamento de Sara. Mas este relato nos ensina coisas mais profundas do que falar apenas da dor que a morte causou a Abraão. A primeira lição, que pode parecer simplória demais, mas que é algo muito importante e algo que deve ser bem compreendida, é o fato de que a morte vem para todos, se Jesus não voltar amanhã e ainda estivermos vivos. E nem mesmo os fiéis filhos de Deus estão isentos desta consequência nefasta do pecado, pois o seu salário, o salário do pecado, é a morte. Romanos 6, 23. A Bíblia diz que Abraão se esforçou para comprar uma parte da terra de Canaã para servir de mausoléu para o corpo de Sara. E aqui também tem uma lição muito importante. Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência herdaria aquela terra, mas que ele não veria isso acontecer,
Por isso, o fato dele comprar o campo de Hebrom indica que ele desejava ter um lugar para que a sua família o sepultasse na terra que Deus lhe havia prometido. Outro ponto que vale a nossa observação é que, em meio a uma sociedade com normas e costumes muitos excludentes às mulheres, Sara foi a única cuja morte, enterro e mesmo a idade é citada na Bíblia. Essa descrição mostra o quanto Abraão a amava e havia aprendido que Sara também fazia parte do plano de Deus. Aqui, a palavra de Deus nos ensina que homens e mulheres são iguais perante Ele. O relato bíblico também traz uma outra informação sobre Abraão. Em Gênesis 23, verso 6, diz que as nações ao redor consideravam que ele era um príncipe honrado. Em uma outra versão, diz que ele era um príncipe de Deus no meio deles. Abraão, assim, já estava cumprindo o chamado de Deus para se fazer conhecido entre as nações, e o instrumento era Abraão. E apesar de gozar um certo prestígio entre aquelas nações, ele não usou de sua influência para obter vantagens pessoais. Ele insistiu com os hititas para que aceitassem vender uma porção de terra que só foi aceito por eles depois de muita insistência. E então um acordo foi firmado com eles, e eles então receberam 4,5 kg de prata pela área onde estava a caverna de Macpela, e Sara então foi ali sepultada. Por fim, o relato da morte de Sara e o cuidado que Abraão teve com o seu corpo ali sem vida nos ensina o respeito de como devemos nos portar nestes momentos. Abraão demonstrou interesse em enterrar o corpo de Sara e não o encontramos preocupado em fazer cerimônias ou, quem sabe, orar por sua alma, entre aspas. Tentar, por meio de cerimônias, beneficiar a alma do ente querido ali falecido nada mais são do que superstições. A esse respeito, a Bíblia afirma que só para os vivos há esperança, Eclesiastes 9:4. E Abraão entendia isso. Quando a morte nos alcança, ela sela o nosso destino. No mesmo capítulo de Eclesiastes, Salomão nos ensina que os vivos, pelo menos, sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensa para receber e caem no esquecimento. Eclesiastes 9, versículo 5. Devemos estar preparados para este momento comum a todos e que é regado a lágrimas. Mas o Deus que nos salvou e nos livrou da morte eterna pelo sangue de Jesus afirma que o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30, verso 5. É esta a promessa que tem que nos confortar, pois o Senhor em breve virá para acabar de uma vez por todas com o domínio da morte. Se você ainda chora porque um ente querido perdeu a batalha para a morte, creia que a alegria lhe espera com o raiar do grande dia da volta de Jesus que se aproxima. Creia e viva pela fé. Amanhã teremos festa em nosso estudo, mas por hora fique na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Deixe o seu curtir aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.